Bom dia! Estamos aqui na nossa terceiro dia da nossa quarentena produtiva. Hoje eu tô com um cenário um pouquinho diferente, não tô em casa. Bom dia, pessoal! Tô vendo que vocês estão firmes e fortes, hein? Em pleno sábado, todo mundo aqui para falar de gestão de consultório, tô gostando de ver. Que bacana. Olha, eu ainda tô um pouquinho com dificuldade de falar assim de forma simétrica, porque eu tirei um dente, enfim. Tá tudo bem, mas só pra justificar que se eu ficar falando meio esquisito. Bom, quem não tá acompanhando ainda a quarentena, no primeiro dia a gente falou sobre criação de protocolos. Ontem a gente falou sobre criação de canal de Telegram. Eu enviei um vídeo com passo a passo para a criação desse canal. E hoje eu escolhi falar de um tema também bem interessante. Quem não assistiu os outros vídeos pode assistir. Eu tô deixando todos eles disponíveis pelo YouTube, tá? Não dá para deixar aqui pelo Instagram nem pelo IGTV, pelo simples fato de serem maiores do que 15 minutos. E eu não tenho 10 mil seguidores ainda, porque depois que você tem 10 mil seguidores, você consegue deixar a IGTV grande, mas não é meu caso ainda. Então, por hora, só pelo YouTube mesmo. Mas tá ficando salvo, então quem não pôde acompanhar, quem não pôde assistir, pode acessar e ter acesso aos outros vídeos, tá? Hoje eu escolhi falar sobre um assunto chamado objeção. Na verdade, quebra de objeções. E o que significa isso? A gente no consultório, a gente precisa trabalhar com vendas, né? Então, quem faz procedimento estético, quem lida com tratamentos estéticos, mais cedo ou mais tarde, vai estar vendendo alguma coisa para o paciente. E a gente tem guardado, né, por muitos anos, que vender é ruim, que vender é prejudicial, que quando a gente vende só um dos lados se beneficia, como se a gente estivesse extorquindo até algumas vezes a pessoa que está sendo vendida. Só que não é isso que acontece. No fundo, a gente, quando fala em embelezamento, em tratamentos estéticos, e quando a gente fala em venda, em negociação, a gente está falando de oferecer para aquele paciente alguma condição, alguma situação melhor que favoreça para que ele possa fazer esse procedimento. Então, vender na dermatologia estética, não é um problema, não deve ser mal visto. E enquanto a gente acreditar que a venda ela é ruim, a gente não vai querer falar sobre isso. E a gente não vai se preparar para saber vender. Porque naturalmente nós não somos bons vendedores. É raridade o médico que tem habilidade com vendas. No geral, as pessoas da área médica são muito boas em lidar com pessoas, são boas em lidar com situações inesperadas, mas não sabe muito lidar com o número, não sabe muito lidar com esse relacionamento de negociação. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala em objeções, é muito comum a objeção no momento da venda. E o que seria isso? A objeção é qualquer coisa que o paciente fale para você ou fale para sua equipe, enfim, para a pessoa que é responsável por passar o preço, por passar os orçamentos. É tudo que essa pessoa fala que a impede de estar executando aquilo. Então, a objeção, por exemplo, mais comum que a gente ouve no consultório é o quê? Ah, está caro. Ou então é um tratamento muito caro. E na maioria das vezes, gente, o preço ele não é o real problema, ele não é o real motivo, ele não é a real objeção. Então, também um grande desafio nosso é tentar identificar qual é essa objeção do paciente, dessa pessoa que está relutante em fechar um tratamento. Pode ser que realmente ele tenha visto que não faz sentido para ele, que ele não vai se beneficiar tanto, não está querendo falar sobre isso e usa o argumento do preço, do tá caro, porque é o argumento mais comum que a gente usa. Quantos de vocês já foram em algum lugar, já pichincharam preço, sem muitas vezes nem ter achado caro, pelo simples fato, pela simples cultura nossa, ter isso, de pedir o desconto, de pedir o abatimento. Então, qual que é a ideia hoje, nesse terceiro dia de quarentena? A minha sugestão, cada um de vocês, cada um de nós, na sua prática de consultório, na sua rotina de consultório, tem um perfil de paciente diferente, tem uma argumentação vinda do paciente diferente. Então, cada um de nós vai ter uma objeção diferente vinda do paciente.
Qual a minha sugestão para hoje, a questão do desafio? É que você, junto com a sua equipe, de repente faz um áudio, uma videoconferência, troca alguma mensagem, pede para a sua equipe se envolver também nisso, para que vocês tentem identificar quais são as principais objeções que vocês se deparam no dia a dia do consultório. Então, os exemplos: tá caro. O medo de ficar artificial é uma objeção, o medo de doer é uma outra objeção. Cada uma dessas você vai identificar, né, quais são as suas objeções, né, do seu consultório, da sua rotina, e você deve desenvolver uma argumentação para cada uma delas. Por exemplo, quando o paciente fala que está caro, você pode... Gente, outra coisa também, o paciente não pode pegar um orçamento de um tratamento que é R$4.000, R$5.000, e de repente a pessoa que passa esse orçamento é a sua funcionária, a sua equipe, e o paciente fala, tá caro. Aí a sua funcionária que ganha um salário mínimo vira para ele e fala, não tá caro não. Gente, isso não é uma argumentação decente, uma argumentação razoável. Nesse momento que a sua funcionária que ganha um salário mínimo diz para o teu paciente que um tratamento de R$4.000 ou R$5.000 não tá caro, ela entrou em conflito com esse paciente, não deixou claro que ela está sendo verdadeira, entendeu? Porque, olha só, a gente tem que concordar que não é um tratamento barato. Pode ser um tratamento justo por aquilo que você está oferecendo, um tratamento que realmente oferece muita vantagem para o paciente e por isso tem um alto valor agregado, mas não é barato. Então, quando o paciente diz que está caro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se posicionar ao lado dele. Não concordar que está caro, mas na hora da argumentação a gente tem que colocar de uma forma muito suave isso. Por exemplo, olha, realmente não é o tratamento mais barato da dermatologia. Poxa, mas é o tratamento com os resultados mais naturais, é o tratamento mais moderno. Você vai agregando coisas na sua argumentação que você tá do lado do paciente, você se posiciona a favor dele, mas você está mostrando para ele um outro prisma, um outro ponto de vista, tá? Então, para cada uma dessas objeções que você identificar, crie argumentações. Por quê? O processo de vendas não é natural, ele é um processo que precisa ser treinado. Então não adianta a gente chegar para a nossa funcionária e falar, negociei com o paciente, sem dar estrutura para ela para isso. Uma das primeiras estruturas que a gente tem que oferecer é isso, uma argumentação para que ela quebre as objeções que o paciente pode vir a apresentar. E naturalmente, dia após dia, essa funcionária, ou você mesmo, se você escolher ser a pessoa que vai fazer essa negociação, você vai desenvolver essa habilidade. Nós somos capazes de desenvolver desde que a gente treine para isso. O que não dá para fazer é estar diante do paciente, diante dessa objeção, diante dessa negociação e querer improvisar. O improviso, ele funciona muito bem para quem já tem uma habilidade desenvolvida. Não é o nosso caso quando a gente está começando a fazer negociação com o paciente. Então, nestes casos, a gente tem que tentar simular todas as possíveis situações para a gente treinar para isso. Por isso que eu falei hoje do desafio ser identificar as objeções e criar as justificativas para cada uma delas. No e-mail que eu tenho enviado para vocês, hoje eu vou enviar um documento de PDF. Eu coloquei a listagem de 4. Se você conseguir chegar em 4 objeções e desenvolver argumentos para essas 4 objeções, e quando essa situação toda passar, você começar a colocar isso em prática, com certeza vai melhorar o seu processo de negociação com os seus pacientes. E, gente, eu volto a falar, negociar com o paciente não é extorquir o paciente, não é abusar do paciente, não. Negociar é tentar achar um meio termo, é uma via de mão dupla. Óbvio que você se beneficia vendendo para o paciente, óbvio, seu faturamento aumenta, sua lucratividade no final do mês aumenta, mas o paciente que quer muito fazer um tratamento, quando a gente está falando de tratamento estético, ele também se beneficia. Então vamos parar de ter problema em falar em preço, parar de ter problema em falar em negociação, ok? Bom, hoje o assunto foi rapidinho, não quis estender muito, eu agradeço super que vocês tenham vindo aqui em pleno sábado participar. Quero abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito de objeções, negociação com o paciente, pode ficar à vontade que eu vou estar retirando, tá? Deixa eu dar um oi aqui para todo mundo que tá aqui. Sejam muitíssimo bem-vindos. Que legal, gente. Muito bacana ver que mesmo no momento de insegurança que a gente tá, todo mundo comparecendo aqui. Opa, eu virei minha câmera. Todo mundo aqui comparecendo para entender um pouco mais de gestão, a cada dia aprender uma coisinha diferente e no final disso tudo sair melhor do que a gente... Quer dizer, sair dessa situação melhor do que a gente entrou.
E eu acho que o momento que a gente consegue organizar as coisas de consultório, aproveitar esse tempo para colocar ordem em algumas coisas que naturalmente a gente não tem tempo, eu acho que a gente vai sim conseguir sair um pouco melhor. Quem tá aqui novo e quiser ter acesso aos materiais de apoio que eu tenho enviado, ontem, como eu falei do Telegram, eu fiz um vídeo com passo a passo de como criar um canal no Telegram. Eu tô mandando isso para todo mundo que acessa www.descompliqueseuconsultório.com/quarentena produtiva. Só cadastrar o e-mail, que eu sei que vocês têm interesse em receber esse material de apoio, e diariamente eu tô enviando. E aí, por exemplo, no e-mail que eu vou enviar hoje, eu vou mandar o link do D1, do D2, o de hoje, porque aí assim vocês conseguem ter acesso a todos os dias. A ideia não é restringir conhecimento, não é restringir a live, eu quero realmente que todo mundo tenha acesso no momento que quiser. Então, todas essas lives estão ficando salvas no YouTube, eu tô perdida nos dias, tá? Mas a de quarta ficou, a de ontem ficou, daqui a pouquinho, terminando essa, eu edito junto as partezinhas e coloco também no YouTube, tá? Deixa eu ver, a Thaisa tá perguntando. E quando o paciente compara seu preço com o dentista, argumentando que o dentista cobrou mais barato pelo mesmo procedimento? Thaisa, essa questão do preço é muito complicado, porque você tem que saber se você quer se posicionar como uma profissional que tem os preços mais baratos, e não existe problema nenhum se você quiser assumir esse papel, mas você vai ter que arcar com as consequências disso, que muitas vezes é trabalhar para ter um lucro muito baixo, tá? Mas enfim, cada um sabe da sua estratégia profissional. Mas se o seu objetivo não for ser o profissional mais barato, você tem que se posicionar por isso, tá? Dessa forma. E como você se posiciona assim? Você se posiciona oferecendo um excelente atendimento, você tenta agregar valor ao seu serviço, e no momento que o teu paciente cobrar que você tá na verdade, cobrar que você está cobrando, né? Mas é isso aí. Ele questionar que você está cobrando um valor mais caro, você vai deixar bem claro para ele que você não está atraindo pacientes por preço, você está atraindo pacientes pelo valor do seu trabalho. Só que isso é muito fácil a gente estar falando aqui, eu falo, isso, é assim, é um trabalho de formiguinha. A conscientização dos nossos pacientes, ela é feita de forma lenta e gradual. Então, como que a gente se posiciona? Não oferecendo desconto, não caindo à tentação de aceitar uma situação específica que o paciente queira que você ofereça. Por quê? Quando a gente cede a um desconto, quando a gente cede a uma condição que o paciente queria, que estava fora dos nossos, range, né? Estava fora da nossa faixa de negociação, a gente está cedendo a ele, a gente está caindo nessa tentação e está deseducando esse paciente, não educando. Então, aquele paciente que pede desconto 1, 2, 3 vezes e você se posiciona, esse paciente ele entende que a doutora Thaisa, ela não está ali trabalhando por preço. Que se ele quiser preço, ele tem uma série de outras pessoas, outros profissionais para procurar, entendeu? Eu sei que dá uma insegurança a gente abrir mão desses pacientes, mas são pacientes que mais cedo ou mais tarde, eles já se perderiam, porque eles estão com você pelo motivo errado. O paciente ele tem que estar indo até você porque ele gosta dos seus serviços, porque ele vê vantagem em ser tratado por você. Eu não estou falando fazer disso um preço abusivo. Não estou falando disso, estou falando de cobrar justo pelo seu trabalho. Agora, o momento que você cobra justo pelo seu trabalho, você sabe certinho quanto você está cobrando, e ainda assim o paciente queixa, compara você com outros profissionais, o paciente ele tem que ficar à vontade para procurar outros profissionais. Ele só não pode querer que ele tenha todo o atendimento excelente que ele tem no seu consultório, que ele tenha a relação médico-paciente maravilhosa que tem com você, toda a assistência que você dá, e que mesmo assim você cobre o preço do colega que está, praticando um preço mais baixo. Então, eu acho que é um posicionamento nosso mesmo, mas dá trabalho, não é de um dia para o outro, tá? Eu só acho que a gente tem que, eu acredito, né? A gente tem que se manter firme nesse discurso, né? Nesse posicionamento. Então, se você não está brigando para ser o profissional mais barato, se porte dessa forma e tente cada vez mais agregar valor ao seu trabalho para trazer valor, porque valor é diferente de preço e cada vez mais a gente vai praticar isso na cabeça dos pacientes, tá? Deixa eu cumprimentar quem está chegando aqui, ver se tem mais alguma perguntinha. Não. Então, dá para eu falar um pouquinho mais sobre esse assunto de preço e valor. Quantos de vocês, gente, vamos lá, coisa simples, escolhem uma calça jeans pelo preço? Eu sempre dou o exemplo da calça jeans, né?
Por quê? Você tem calça jeans da C&A, que vai ser um preço baixo, você tem calça jeans da Renner, que vai ser um preço baixo, você vai ter uma calça jeans da Diesel, da Calvin Klein. Olha só, todas elas são calça jeans, todas elas vestem e servem para a mesma coisa. Agora, por que escolher uma mais cara ou uma mais barata? Tem vários motivos. Você pode ter associado uma grande marca e você querer fazer parte daquela comunidade que usa aquela marca. Você pode querer usar aquela marca para fazer parte de uma elite. Você pode querer usar aquela marca porque aquela calça te veste melhor, ou então porque o atendimento daquela loja é melhor. Então existem várias formas de você agregar valor ao seu trabalho. Então não venha com essa que o paciente só vai no lugar mais barato, porque provavelmente na hora de escolher uma calça jeans ele não escolhe o mais barato. Por que na hora de escolher um médico ele tem que escolher o mais barato? Então, assim, em partes, é uma culpa nossa de não nos posicionarmos, tá? Eu sei que a oferta tá muito grande, que tem muito profissional no mercado oferecendo os mesmos trabalhos que o nosso, mas tem uma coisa que só você é capaz de ser, você. Então, tente, da melhor forma, criar elos com seus pacientes, mostrar para o seu paciente as suas qualidades como pessoa, estreitar esses relacionamentos, porque é isso que faz o seu paciente querer você, entendeu? E não querer a pessoa do lado só porque a pessoa do lado cobra mais barato, entendeu? Sou acadêmica, estou aqui só para aprender. Que bom, Andressa, que bom. Quisera eu, na época de acadêmica, ter acesso a um monte de conteúdo assim, ó. Você já vai sair bem mais preparado do que a maioria que saiu. Mas posso ter 2 tabelas de preço? Qual seria esse objetivo, Cássia, de ter duas tabelas de preço? Cobrar pacientes diferentes, preços diferentes? Qual seria o objetivo? Deixa eu ver aqui, me responde que eu te respondo. A Thaísa falando, você sugere que seja estabelecido um preço já enxuto para o procedimento ou que a gente coloque uma pequena margem a mais para facilitar a negociação? Thaísa, o que eu sugiro? É que você defina corretamente o preço dos seus serviços. Então, assim, que você leve em conta tudo que precisa ser levado, todos os consumíveis, os seus custos fixos, isso inclui taxa de sala, tem muita coisa. Eu não sei se aqui algum de vocês já assistiu a aula que eu dei sobre definição de preços. Essa é uma aula que não está disponível, mas eu vou tentar resgatar essa aula e colocar para vocês assistirem, porque ela é muito boa, modéstias à parte, porque muitas outras coisas têm que ser levadas em consideração quando a gente fala em preço. Então, desde os consumíveis, a taxa de sala, você precisa levar em consideração o imposto que você paga, o retrabalho, porque aquele paciente pode precisar voltar e você refazer alguma coisa, as taxas de cartão, tudo isso tem que ser levado em consideração. No momento que você leva isso tudo em consideração, que legal, a Mal tá falando que a aula foi maravilhosa, que bom. Eu fiz com muito, muito, muito carinho, porque eu sei que é um tema super difícil, super desafiador, e que uma vez que você estabelece seus preços da forma correta, você fica muito mais seguro para negar desconto, porque você vê que se você definiu certinho o seu preço, se você der desconto, você está batendo o seu lucro. E chega um ponto que você está quase pagando para trabalhar. E aí não vale a pena isso. Só para dizer o quê? Que você está com o consultório cheio, que você está com muito procedimento no final do mês, que você consome muito frasco de Botox. Eu já passei dessa fase de precisar disso para alimentar meu ego, gente. Hoje em dia eu quero trabalhar para ter meu lucro. E não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que cada um de nós tem que passar por esse caminho e chegar nesse ponto de falar, olha, eu só trabalho se valer a pena pra mim, porque senão a gente chegou da fase de curvar, né? A gente sai da residência, sai da nossa especialização, vale a pena você de repente fazer um preço mais em conta, baixar um pouco o teu lucro para continuar a tua curva de crescimento, tua curva de aprendizado. Não estou dizendo que eu ainda não tenho que aprender, tenho sim, mas isso eu vou conseguir através de cursos que muitas vezes são caríssimos, você tem que se deslocar da sua cidade, enfim, são situações diferentes. Voltando à pergunta da Thaísa, o que eu acho? Eu acredito que você precisa ter uma tabela de preços considerando os parcelamentos. Então, por exemplo, o paciente que quer pagar em 12 vezes, ele vai pagar um valor cheio. Por quê? Em 12 vezes você pode precisar antecipar esse valor e você tem que embutir isso no preço. Não, o paciente não quer pagar em 12 vezes, ele acha muito, ele quer pagar em 6 vezes. Então, eu acho válido você ter uma tabela de 6 vezes, na qual você vai precisar embutir menos taxa de antecipação, porque você não parcelou em 12, parcelou em 6 vezes. E eu acho que, por exemplo, vale a pena você ter uma tabela para 3 vezes e uma tabela para pagamentos à vista. Agora, aquele paciente que oferece, fala, eu vou fechar então 2 procedimentos, você me dá desconto? Não! Cada um dos procedimentos tem um custo envolvido, cada um dos procedimentos eu quero ter um lucro envolvido, então eu deixo bem claro para ele, olha, eu consigo dar um abatimento, na verdade não sou eu que falo, é minha secretária, mas enfim, a gente consegue fazer um preço diferenciado se você pagar em menos parcelas, não se você fizer mais tratamentos.
Mais tratamento, gente, envolve mais uso de material, mais responsabilidade envolvida. Então, não é também vantagem sair fazendo muita coisa. Você tem que saber se você está fazendo e o seu lucro está sendo proporcional, tá? Estão me perguntando aonde que encontram a aula. A aula, ela fez parte, gente, de uma semana que eu fiz, uma semana do consultório mais lucrativo. E aí eu liberei essa aula de preços. Considerando que a gente está num momento muito atípico e que muita gente está em casa e que muita gente não assistiu essa aula porque não conseguiu na época, eu vou disponibilizar essa aula, tá? Eu vou colocar ela pelo YouTube, como faço para assistir todas as aulas anteriores. Hesley, deixa eu colocar aqui o link. Olha só. Deixa eu colocar aqui. www.descompliqueseuconsultório.com.br/quarentena produtiva. Tá. Com esse link aqui, quem cadastrar e-mail, nome e e-mail só isso que precisa, eu tô mandando materiais de apoio. Então, ontem eu mandei um videozinho sobre o Telegram, na quarta-feira eu mandei um material de apoio para elaboração de protocolo, hoje eu vou estar mandando, já tá até preparado o e-mail, um materialzinho para você criar as objeções e as justificativas. E nesse e-mail tem o link do YouTube para vocês assistirem as outras aulas da quarentena produtiva. Deixa eu ver aqui, a Lê tá falando, colocar tudo no papel abre a mente para vermos o gasto, não só o frasco do Botox, por exemplo. A Lê assistiu a aula de preço, não assistiu, Lê? Eu acho que eu te vi nas aulinhas. Eu tenho 2 tabelas, uma para poder dar aquele desconto que insiste. Ô, Mal, mas você tem que saber se esse desconto, se ele não tá tirando do seu lucro. Por isso que é importante você calcular bem certinho o teu preço. Porque tem vezes, e eu tenho um vídeo aqui que é assustador sobre descontos, quem tiver paciência de procurar, é uma que eu tô até numa louça branca explicando. Quando você dá um desconto, por exemplo, de 30%, de 20%, você tem que aumentar o número de procedimentos feitos numa quantidade absurda para você ter o mesmo lucro. Então, muitas vezes, dar desconto não te beneficia. E pelo contrário, você mal educa o paciente, porque ele sabe que, poxa, se eu insistir várias vezes, a doutora fulana, ela vai me dar um descontinho. Então, deixa eu continuar insistindo. Então, você acaba tendo pacientes cada vez mais insistentes, cada vez mais com essa habilidade de negociação também, coisa que a gente não quer muito, né? Se eu poderia falar novamente o e-mail. Eu salvei aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fixar aqui no... Deixa eu fixar. Eu fixei aqui, tá? Quem quiser para cadastrar o e-mail. Sempre odiei aqueles pacientes que pichincham, mas estou trabalhando o ódio. Ódio não é a melhor forma. A gente tem que trabalhar o nosso posicionamento mesmo. Porque a pior coisa, gente, é você ter esse hábito de negociar, de parcelar, de ceder ao paciente, porque ele vai indicar o amigo. E muitas vezes ele vai falar para o amigo, olha só, vai na doutora Clara, porque, poxa, a doutora Clara é ótima, atende super bem. E olha, se você insiste um pouquinho, ela te dá um desconto. Então, aquele paciente que foi indicado, ele vai acabar também pedindo desconto. E assim você cria um ciclo vicioso péssimo. Então, você precisa ser reconhecida por aquela profissional boa, séria e que não cede a descontos, que não tá ali para trabalhar por preço, para trabalhar demais só para dizer que fez procedimento. Não, você tá ali para trabalhar o que é justo para você. E no momento que você define corretamente os seus preços, você fica muito mais seguro de se posicionar e de não ceder desconto, porque você vê que os seus gastos são muito altos, gente. Para você fazer uma toxina envolve muito mais do que só as unidades do Botox e a seringa do Botox, entendeu? Desde o lençol da maca até a clorexidina, e que você vai falar, Clara, é bobagem, é pouca coisa. Não é pouca coisa, sabe? A Mai está dizendo que fez 2 tabelas, pode fazer perder credibilidade se o outro paciente souber. Exatamente. A definição de preço ela tem que ser muito clara para o paciente, para que ele entenda que ele pagou um pouco mais em conta simplesmente porque ele pagou em menos parcelas. E, gente, existe uma coisa chamada gatilho da razão. Eu vou falar muito sobre gatilho mental também nessa quarentena, que são coisas muito interessantes da gente discutir. Gatilho mental são situações que o nosso subconsciente ele entende. Então, quando você fala do gatilho mental da razão, é você dar um porquê. Então, se o paciente ele questionar, mas por que conseguiu me dar um desconto? Olha, porque em menos vezes a doutora tem menos taxa do cartão. Então, ela consegue te dar um abatimento. O que ela está te abatendo é essa taxa de cartão para pagamento em menos vezes. Ponto. Você foi claro. Você não precisa esconder para o paciente por que você está dando desconto. Entendeu? Você está dando desconto porque ele está te pagando em menos vezes. E ok, tá?
Gente, nós já estamos em 25 minutos de transmissão. A ideia é fazer lives mais curtinhas para que todo mundo aproveite, coloque bastante a mão na massa. Eu coloquei então aqui o link para vocês colocarem e-mail e nome, e eu vou estar mandando todos os links dos materiais de apoio dos outros dias. Vai ter o link do YouTube também. Então acho que é uma forma da gente estar conseguindo otimizar o nosso tempo. Eu agradeço a presença de todos que em pleno sábado estão aqui às 8 horas da manhã para dividir conhecimento, para dividir experiência. Eu gosto muito quando vocês participam, fazem perguntas. Eu acho que torna muito mais dinâmica a nossa transmissão ao vivo do que só eu vir aqui falar. Eu acho que fica chato e pouco participativo. Então, conto com vocês para continuarem nessa jornada da quarentena produtiva, porque eu quero sim que todos nós chegamos ao final dessa maratona melhores e com os nossos processos e com o nosso consultório muito mais organizados, tá? Um excelente sábado. Amanhã estaremos aqui novamente. Beijos!